Saiu ontem uma notícia, ontem à noite, né? Ou foi hoje de manhã? Foi ontem à noite, eu acho, que saiu uma notícia, na verdade, um levantamento, né, de dados sobre os reservas do Palmeiras. O Cibra, ou a Cibra, está até comentando aí, ó, os reservas do Palmeiras precisam de ritmo de jogo, eles são bons jogadores, mas sem ritmo não tem entrosamento. Muita gente critica os reservas do Palmeiras, eu sou um deles, mas às vezes a gente não se dá conta de como os números mostram algumas coisas o contrário do que a gente pensa. E é o seguinte, olha só que interessante, o Palmeiras tem jogado bastante com seus considerados reservas, ou muitas vezes tem utilizado os caras que saem do banco para poder resolver as partidas. E dá uma olhadinha nessa estatística aí, ó. Palmeiras tem 44 gols no Campeonato Brasileiro. 20% desses gols são marcados ou tem a participação de jogadores que saíram do banco. O Wesley, o Rony considerado nessa conta, né, não necessariamente reservas, mas saíram do banco. E na temporada o Palmeiras tem 116 gols e 55 gols desses 116 foram marcados por reservas. Aí sim, reservas, 47% número, seu Hamilton. É um número alto, considerável, e que a gente às vezes não se dá conta, mas a participação desses caras tem sido fundamental aí nos resultados do ano do Palmeiras, hein? Sim, assim, 18, dos 18 foram 9 gols e 9 assistências. O outro foi 28 gols e 27 assistências. Quer dizer, número, você vê o número seco assim, você fala, pô, eles não são tão ruins. Lógico, plasticamente o jogo fica uma carniça, mas eles são eficientes. Não me chamem de passar pano, pelo amor de Deus. Eu tô falando que plasticamente o jogo fica triste, fica horrível. Mas eles são eficientes na hora. Domingo mesmo, o Merentiel entrou e acabou guardando o gol dele. O Red Bull Bragantino. Então, muita coisa que parece, não é. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu era viciado, até uns 2 anos atrás, eu era viciado em fazer palavra cruzada, só do cu, como que é? Não, corta. Não, isso não, só do... aquele negocinho de japonês. Isso. De novo, que susto, senhor. Não, calma, depois você corta isso daí, viu? E eu estava fazendo no banheiro da empresa, lá, matando o tempo e fazendo. E a minha caneta cai no chão. E eu estou saindo do banheiro, vou lavar minha caneta para não guardar no bolso. Quando eu saio do box, eu vou lavar a caneta. E entra um amigo meu, pega eu saindo do banheiro lavando a caneta. Adivinha o que ele pensou, né, gente? Então, nem tudo que aparenta ser é. E o time do Palmeiras reserva é pior? Óbvio que é. Mas nos números, os números são animadores, pelo menos, né? Em matéria de gols. Na defensiva a gente não viu, porque é muito difícil os defensores sair, né? É difícil. E olha só, Nadeu tem uma análise perfeita aqui. Ó. Uma coisa é certa. Contra o Atlético Mineiro a gente ganha ou perde, mas também pode empatar. Quem não concorda é terraplanista. Pois é, parabéns, né? Mas olha só, os últimos 6 confrontos foram empate. O Abel nunca ganhou do Atlético Mineiro, como lembra aqui o nosso amigo... cadê aqui, ó? O nosso amigo William Wesley. Boa tarde, massa. Verdão vai quebrar o tabu. Abel nunca ganhou do Atlético, mas vai ganhar agora de 2-1. Eu também acho que o Palmeiras tem muitas chances. A gente apostou aqui, fomos mais prudentes, né? E apostamos no empate, mas a torcida sempre, claro, é para uma vitória, sem dúvida nenhuma. Deixa eu colocar na tela o seguinte, por que a gente está falando dos reservas e por que a gente está falando dessa conta aí para ser campeão com mais 8 vitórias, né? Que daria aí 8 vezes 3, seu Hamilton? 18. 8 vezes 3, 24, né? 24. Eu acho que mais 7 vitórias seja suficiente para o Palmeiras garantir o caneco, por conta disso aqui, ó. Eu vou pôr aí na tela, por cima de todo mundo aí mesmo, não tem problema não, mas só para a gente trocar essa ideia. Se liga aí, seu Hamilton, ó, hoje você não está vendo aí, porque a TV não está funcionando. Eu tenho outra estatística para isso, cara. O seu Hamilton pode ver aí na tela Sim, já tô vendo, grande obrigado. Fernandão, que é o seguinte, ó, tô roubando aqui, eu fui atrás do Ronaldo, né? Ele que usou isso ontem à noite no programa dele, ele adora, ele pede, inclusive. É o seguinte, ó, Palmeiras joga fora de casa as próximas 2 partidas e os próximos colocados na tabela, Fluminense e também o Internacional, jogam em casa na próxima rodada. O Internacional, teoricamente, tem um jogo mais complicado, vai pegar o Red Bull Bragantino lá no Beira-Rio, e o Fluminense joga em casa no Maracanã contra
o Juventude. Então, essa rodada de número 28, a gente até projetou aqui na Web Rádio Verdão que o Palmeiras vai diminuir um pouco essa vantagem para até 6 pontos, né? Dependendo do que possa acontecer lá no jogo do Galo. Depois o Palmeiras tem o Botafogo, o Inter tem o Santos também no Beira-Rio, e aí o Fluminense tem um jogo muito complicado, assim como o do Palmeiras é agora, do Atlético Mineiro. Por quê? Se o Atlético Mineiro vence o Palmeiras, ele entra na briga ali pela vaga direta na Libertadores e vai encostar também no Fluminense. Então, no confronto direto, o Fluminense também passa a ser aí um time que pode até ajudar o Palmeiras, teoricamente, na briga. Então, por isso que a gente está falando de uma conta de 18 pontos que restam para o Palmeiras, e esses 18 pontos podem ser alcançados lá no jogo contra o Cuiabá, fora de casa, né, o seu Milton? O Atlético empatando com o Palmeiras, o Fluminense já começa a ser alvo do Atlético. O Fluminense já vai começar a ser alvo do Atlético com empate. E eu tenho uns números aqui que é bem interessante, cara. Já foi dito aqui que nenhum vice-campeão fez 75 pontos. Já foi. Nos pontos corridos com 20 clubes. Se os times que fizeram 3/4 já do campeonato permanecer fazendo a mesma quantidade de pontos, que está sendo feito, sim, o Inter acaba com 69 pontos, o Fluminense 68, o Flamengo 63 e o Corinthians com 62. Mantendo essa média de pontos que eles estão fazendo aí, que é 1,81 por jogo, 1,77, 1,66. E o Palmeiras pode chegar a 76 pontos do jeito que está indo. Então, se o Atlético se empatar, os outros clubes já começam a ser alvo dele. E aí ajuda a gente a ser campeão. Pois é. Por isso que essa conta não é só dependente do Palmeiras. Não. Essa conta depende também do desempenho dos outros clubes, né? Então, a gente tem não muita tranquilidade. É uma distância razoável que o Palmeiras tem, uma distância segura que dá para trabalhar, por exemplo, uma derrota que não pode acontecer, por exemplo, são 2 derrotas seguidas, né? Não pode, isso aí, porque aí não é só matemática, aí tem a questão da confiança, os jogadores começam a ter problemas com a torcida, né? A torcida começa também a cobrar de um jeito diferente, então a gente sabe que a questão da pontuação é óbvio, matematicamente é ela que garante o título, mas tem o tal do emocional que não entra nessa conta, né? Não entra nessa equação, só, Milton. E o Inter ainda ele pega um jogo lá que é jogo da região sul, né? Que pega o Curitiba. Pegar o Curitiba já tá com a corda e a árvore. Só falta o banquinho para ele se enforcar. Então, ou alguém chutar o banquinho. Acho que ele tá até em cima do banquinho, só falta alguém chutar. Ele não vai querer que seja o Inter que chute. Vai ser jogo difícil também, que é o jogo em Curitiba, Curitiba é o time, né? Curitiba é a cidade. O João Pedro tá bravo aqui, ó. Abel teimoso, cólica no ataque, Giovani, ele tá dizendo aqui, cólica. Hendrick e John, aí é só alegria. Então, para isso, João, a gente tem que tirar o Rony e o Dudu do time, porque só joga 11, né? Quem que você tiraria para colocar esses 3 jogadores? O Hendrick eu até acho que dá para a gente encaixar, jogar com meia só. Mas os 3 de uma vez só, como é que faz? Você tira quem? O Dudu, você tira o Rony também, você tira o Scarpa? Manda aí para a gente para saber como é que ficaria o seu time com esses 3 jogadores. E olha, você imagina colocar esses moleques e o Palmeiras perde aí uma sequência. Aí eu quero ver aguentar a pressão. Sim. Depois, né? Claro que se ganhar, a coisa vai ser muito legal. O César Yamada tá mandando aqui, ó. Palmeiras tem que empatar com o Galo. Quem precisa de pontos é o Galo. Também acho. Quem precisa para sair lá dessa bagunça do meio da tabela é o Galo. Mas o Palmeiras precisa ganhar, eu também acho, né? A necessidade da vitória ela é sempre bem-vinda num clube como o Palmeiras, gigante como ele é. Mas o empate não seria um mau resultado, não. Lembrando que o Palmeiras é o único clube que não perdeu fora de casa ainda. Vai jogar numa situação muito desfavorável, teoricamente, porque tem muitos desfalques. Todo o meio-campo do Palmeiras está desfalcado, além do Gustavo Gomes, que está na seleção paraguaia, mas mesmo que não tivesse, não poderia jogar, porque ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ele forçou o cartão ali no final do jogo contra... No tiro de meta?
contra o Santos, né? Demorou um pouquinho mais para bater o tiro de meta e levou o cartão amarelo para zerar, né? Então ele volta zerado de cartão, vai cumprir. Então, o Tony da Flauta está perguntando quem é o Cólica. Eu não me lembro desse jogador. É isso aí. Ó, eu vou fazer uma propaganda, tá? Com cólica, tome cagolato de potássio. É muito bom para a cólica. É isso aí, ó. Então é isso. A conta que a gente está fazendo leva em consideração esse tipo de coisa. Vai mandando o seu áudio que eu quero saber a sua opinião aí. Manda seu áudio para o 11 99892 7625. E o Palmeiras está se preparando para esse grande jogo, já virou um clássico nacional, Atlético Mineiro e Palmeiras, Palmeiras e Atlético Mineiro, e por isso o Palmeiras tem se preparado desde já. Então hoje o Palmeiras realizou um jogo-treino na academia de futebol e o adversário foi qualificado. Hein? É o maior clássico do Brasil, eu acho. Jogou o time verde contra o time branco, né? Visando o confronto contra o Galo. É claro que o Palmeiras não divulgou a escalação das duas equipes para não dar nenhuma possibilidade de ideia para o Atlético Mineiro de como o Palmeiras vai jogar. Inclusive, a foto que foi divulgada, o Scarpa está num time, o Dudu no outro, que eu acho pouquíssimo provável que isso aconteça, né, seu Hamilton? Como diria o Cuco, um treininho bonitinho, engraçadinho, um treininho que deu certinho, e o jogo de hoje devia cobrar ingresso, que é o maior clássico do Brasil, Palmeiras A contra Palmeiras B. Esse poderia pôr um preço alto, porque realmente é só craque, né? Só craque, exatamente. Então é assim, ó, o Palmeiras está se preparando, provavelmente o Luan será a peça de discussão para os torcedores, porque tudo indica que o Palmeiras vai jogar com uma linha de zaga com o Piquerez, o Murilo e o Kusevich, na direita o Marcos Rocha, e o Luan como primeiro volante, ali protegendo a zaga, junto com o Fabinho e também o Tabata. Então o Palmeiras deve jogar com esses 3 jogadores no meio-campo um pouco mais recuados e com o Scarpa à frente, ali alimentando o Dudu e o Rony também. Então, acho que vai ser essa a formação, seu Hamilton, mas a gente não tem, infelizmente, a gente não pode acompanhar os treinos, ou outro cara que pode entrar nesse time e que pode ser uma indicação aí, porque ele falou hoje na TV Palmeiras e você vai ouvir agora em primeira mão, foi o Atuesta. Vamos ouvir aí o que o colombiano disse na preparação de hoje. Fala aí, ô seu chibungo. Pero que sim, pero que não. Muito focado em nosso objetivo grupal, que é o título, e ficam ainda 11 finais. Sim, claro. Você trabalha para ganhar, você trabalha para ser o melhor, e a gente tem que seguir trabalhando para finalizar o ano sendo o melhor time. E o melhor tem que ganhar. E nós estamos na cima, temos que manter aí. Você falou, o Brasileirão é um campeonato muito difícil. E o Galo é um time muito complicado. Tem jogadores muito bons. Eles têm uma memória de trabalho que faz mais complicado ainda jogar contra eles. E a gente só tem que ir e tentar jogar o que nós sabemos jogar. Seja contra Galo, seja contra o time que seja. A gente procura sempre dar o 100% e jogar a ganhar. Então é dar o 100% lá e tentar ganhar os 3 pontos. Boa, né? Tentar ganhar os 3 pontos. Eu vou deixar aqui na tela o Atuesta aí sem o som para a gente ir ilustrando a matéria enquanto a gente conversa. Mas assim, eu acho que foi uma despistada aí do Abel essa entrevista do Atuesta. Escolheram ele para falar sobre a preparação hoje. Tem muito treino ainda, né? O Palmeiras vai treinar no final de semana, vai treinar amanhã também. Certamente vai ter alguma preparação ainda muito forte para esse jogo. Mas o Atuesta falar hoje, eu acho que passa mais por uma questão assim de falar, como que será que o Palmeiras vai jogar? Para o Galo lá também não saber dessa preparação. Tudo hoje em dia faz parte, né? A informação é a maior arma que os times têm e o Palmeiras tem usado aí bastante disso, né? De colocar um cara para falar e chega na hora do jogo, ele não tá lá. Então, enfim. Mas pelas pessoas que eu tenho conversado dentro do clube, a ideia que eu tenho
é que o Luan será o nosso Volante volante nesse jogo.